Bom dia, irmãos, tudo em paz, nesse dia de Páscoa, no dia que é comemorado pelo mundo cristão, a ressurreição de Jesus. É evidente que é apenas uma data, mas nós queremos lembrar e continuar falando dos Salmos, e nesse dia, ou para essa semana, nós vamos falar sobre o Salmo 56. Davi é que escreve esse Salmo, e no texto nós podemos tirar um tema, se for o caso. Quando você tem medo, confie no Eterno. Tendo medo, confie no Eterno. É a expressão que Davi vai deixar para nós com tranquilidade. E ele começa dizendo, ele passou por muitas experiências. Nós vamos verificar o Salmo 51, quando ele fala e pede perdão, e outros salmos, e nesse ele já está, de certa forma, na expectativa de uma mudança plena da vida. E ele começa: Deus, tenha misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Então, ele está dizendo, tudo pode acontecer comigo. Vai ter momentos que eu vou ter medo. Vai ter momentos, eu sou perseguido. Todos nós, no mundo cristão, verdadeiros cristãos, são perseguidos. De alguma forma. Então, o Salmo de Davi vai de encontro àquilo que nós passamos. Então, ele está dizendo, quando eu tenho medo, eu confio no Senhor. E ainda ele continua dizendo, louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei o que me pode fazer os simples mortais. Sempre distorço o que digo e passam dias tramando-me prejudicar. Reúnem-se para me espionar e vigiam meus passos, ansiosos para me matar. Davi era um guerreiro. Davi era um rei guerreiro. Davi foi chamado de trás das suas ovelhinhas para tornar um rei guerreiro. E nós conhecemos a experiência de Davi já no primeiro momento, quando ele mata Golias. E ele vai demonstrar o viés de Davi é ganhar as batalhas, unificar o povo e dominar o território hebreu, para que todos fiquem nas suas devidas regiões. E ele faz isso. Por isso que certamente ele tinha todo o receio de qualquer momento ele ser morto, qualquer momento ele ser atacado. Então ele vai dizendo, olha, estão planejando sempre fazer isso, mas eu sempre que tenho medo, eu confio no Eterno, que é pleno e que me protege e me guarda e me dá saídas. Por isso, Pai, eu só confio no Senhor, tenha misericórdia de mim. E ele continua, aí ele pede nos versículos 7, 8 e 9 uma pressão contra os seus inimigos. Castiga-os por sua maldade, ó Deus, derruba-os em tua ira. Conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Meus inimigos baterão em retirada. Quando eu clamar a ti, uma coisa sei, Deus está do meu lado. O Deus está do meu lado. Isso aqui é algo de quem confia, de quem está na dependência de Deus, quem vive na dependência de Deus. E Davi era o rei segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, que tinha esse tipo de relacionamento. Quando ele saía à batalha, Deus, posso ir? Pode, Davi, você vai ganhar a batalha. Davi, você vai passar pela experiência de enfrentar as situações dos seus filhos ou do seu filho. Estou ali. Então ele sabia que Deus estava sempre do seu lado. Por isso que ele diz, olha, Deus está do meu lado.
Isso é muito interessante para a gente aprender. Nós vamos ter momentos difíceis, nós vamos ter perseguições, nós vamos ter ansiedade, nós vamos viver momentos de angústia, nós vamos ver tantas coisas, mas o mais interessante é o que Davi nos diz: quando eu tiver medo, confiarei em ti. O Senhor está do meu lado, sempre. Isso é muito bom. Aí ele, no final dos versículos finais, ele diz: louvo a Deus por suas promessas. Sim, louvo ao Senhor por suas promessas. Deus é maravilhoso. Confio em Deus e não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livraste da morte, não deixaste que meus pés tropeçassem. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Então Davi faz tudo isso. Não vou ter medo, vou confiar no Senhor. O Senhor vai estar sempre do meu lado, sempre está do meu lado. O Senhor é o Deus da promessa que cumpre. Por isso que eu posso me sacrificar, eu posso prestar culto ao Senhor, eu posso bendizer o seu nome e eu posso render graças a ti, porque o Senhor é maravilhoso. Esse é o Deus de Davi, é o nosso Deus, o Deus que continua do nosso lado, o Deus que continua em nós. Por isso que quando tiver receio, tiver medo, tiver angústia ou ficar ansioso, aproxime-se desse Deus que está junto contigo, que Ele nos tira tudo isto, porque Ele é eterno. Que Deus nos abençoe.